Cidade de Santos, estamos na ponta da praia. O Tino falou aí em verão brasileiro, não parece muito não, viu? Não faz o frio da Finlândia, mas temos uma temperatura de 19 graus, choveu muito ontem, hoje a previsão era de tempo bom e sol forte e muito calor, mas olha só, tempo completamente cinza. Este o cenário na ponta da praia, ao lado do Aquário Municipal de Santos, para o circuito montado aqui na capital, na cidade do Litoral Paulista, onde vai acontecer o desafio internacional de Fest Triatlo. Você vai ver ao vivo junto com a gente 18 super mulheres mostrando força, resistência, tática, habilidade. E dessas 18, 6 estão entre as 20 melhores do mundo. 2 canadenses que já foram medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos e as nossas brasileiras que ontem mostraram que chegaram cheias de vontade. Ano passado fizeram as estrangeiras comer poeira. Sandra Soldan, Carla Moreno, Mariana Orrata, a equipe brasileira para este Fest Triatlo de daqui a pouco. Temos natação, ciclismo, corrida, como eu disse, exigindo força e resistência, mas a idade conta, olha só. A imagem dentro d'água vai ser um show de imagens para você, hein? Aí, na água do Mar de Santos, começa a competição. Mas eu dizia que a idade conta pouco para o desempenho, veja só. Sharon Donnelly, 36 anos. Alicia Keia, 18 anos. A diferença de idade entre as canadenses não impede que as duas sejam grandes amigas. Elas dividem o mesmo quarto e carinhosamente se chamam de mãe e filha. Sharon diz que gosta muito de conviver com uma jovem cheia de energia. Para Alicia, o principal é estar ao lado de uma atleta tão experiente. Sharon e Alicia são apenas um exemplo das diferentes gerações que vão participar do Desafio Internacional de Fest Triatlo aqui em Santos. Uma prova em que meninas de 15 anos disputam o título com mulheres de quase 40. Pode estar na mesma competição a categoria Kids, que pode estar o filho, pode estar o pai, pode estar o avô, pode estar a avó, pode estar todo mundo na mesma competição. As sul-africanas estão entre as mais jovens da competição. Pela primeira vez, participam de uma prova de alto nível. Uau! Essa foi a reação de Kate Roberts, 18 anos, quando encontrou com ídolos como as brasileiras Mariana, Sandra e Carla. Elas estão tentando procurar na gente aquela experiência que a gente procurou em atletas mais velhos, né? Então, eu acho que tudo é uma troca. Encantadas e um tanto assustadas, as mais novas tentam se apoiar nas mais experientes. O Fest é uma modalidade do triatlo com provas mais curtas do que o olímpico. Mesmo assim, na hora de nadar, pedalar e correr, não importa a idade. Ganha quem tiver mais fôlego. Você viu as 3 brasileiras, voltamos ao vivo, vamos com a repórter Janaína Xavier, que tem outras informações a poucos momentos do início da primeira das 3 baterias do Fest Triatlo. Janaína. Maurício, eu estou aqui na ponta da praia, as meninas já estão prontas para a largada. Ao meu lado, Sandra Soldan, 13ª brasileira no ranking mundial. Sandra, choveu muito em Santos, continua chovendo um pouquinho. No que isso pode atrapalhar durante a prova? O percurso já era muito perigoso com o chão seco, né? Tem uma curva muito aberta e a gente vai ter que tomar atenção triplicada, até porque tem muita faixa branca ali, que é muito escorregadio, funciona como sabão. A atenção realmente vai ter que ser 100% ali. Ok, obrigada e boa sorte. Voltamos com Maurício Torres. Muito bem, Janaína. Pelo que ela disse, então, o perigo só aumenta, a tensão só aumenta, o equilíbrio entre as 6 equipes. Já já a gente vai voltar com a primeira bateria. Serão 250 metros de natação, 600 metros de ciclismo, 450 metros de corrida. Isso cada volta. São 4.200 de ciclismo, 1.350 de corrida. Já já a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui.
Alô Brasil, estamos de volta a Santos, ao vivo com os Jogos Mundiais de Verão. Um desafio de 18 super mulheres, 6 países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Grã-Bretanha, Argentina, para o desafio internacional de Fast Triatlo, que você vê ao vivo no Esporte Espetacular. Serão 3 baterias, em cada uma delas, as atletas, as super atletas, vão nadar 250 metros, vão pedalar 4.200 metros e vão correr pouco mais de 1 quilômetro no circuito montado aqui na Ponta da Praia. E é exatamente este circuito que a gente vai conhecer agora, o percurso que as 18 superatletas vão fazer, e a gente vai inclusive ouvir a opinião das brasileiras. Veja. As 18 atletas partem da largada para 250 metros de natação. O principal da natação no mar é a direção que você vai tomar, você se relacionar com as boias, saber certinho para onde você vai. Da praia para a área de transição. Um erro aqui pode definir a prova. Sempre bom saber o lugar que você vai sair da natação, que você vai sair para correr, que você vai sair para pedalar, chegar do ciclismo e se posicionar bem. Capacete e bicicleta para 4.200 metros de ciclismo, divididos em 7 voltas. Sair forte nas curvas e tá pedalando o tempo inteiro 100%. Novamente na área de transição, é hora de calçar os tênis para 1.350 metros de corrida. Aquele pouquinho que sobrou da natação no ciclismo, tem que gastar tudo na corrida. Vencem a atleta e a equipe que somarem mais pontos nas 3 baterias. A equipe brasileira é muito forte. Tem Carla Moreno, por exemplo, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg em 99. Vamos voltar lá para a zona de partida, onde começa a primeira bateria, onde começa a natação, com a repórter Janaína Xavier. Maurício, eu tô aqui no local da largada, as meninas são todas ansiosas, não vem a hora de começarem a prova. Ao meu lado, Carla Moreno, brasileira mais bem colocada no ranking mundial. Carla, você me dizia que preferia sol a pino do que essa temperatura baixa com chuva. Mas como isso não pôde acontecer, né? A gente tem que lutar com aquilo que tem. Agora é hora de muita concentração, sentar, força nas pernas, nos braços, em tudo e ver o que dá para fazer aí. Ok, obrigada e boa sorte, Maurício Torres. Com a temperatura mais amena, teremos muito mais equilíbrio. As equipes do Canadá e dos Estados Unidos vieram bem mais fortes do que no ano passado. Deve ser um grande espetáculo para você ligado no Esporte Espetacular. E você vai participar junto com a gente, interagindo, você assistindo ao Esporte Espetacular, navegando na internet, mandando mensagens, opiniões, comentários sobre a prova, mensagens de incentivo para as nossas brasileiras e também respondendo a seguinte pergunta: qual a brasileira favorita no desafio de Fast Triatlo? São a Carla Moreno, a Sandra Soldan e a Mariana Orrata. Elas brigam pelo título individual e pelo título de equipes. Todas as atletas vão pontuar. A primeira colocada em cada bateria soma 18 pontos, a segunda 16, a terceira 14. A partir daí, 13 pontos para cada uma até a 18ª, que também soma 1 ponto. Você vê as 18 já posicionadas. O Brasil está com maiôs verdes, toucas amarelas. Vai soar já já a sirene. Começa o desafio internacional de Fast Triatlo. A primeira bateria, os 250 metros de natação, começam a contar a partir do momento em que a água estiver na altura das cinturas das 18 atletas que já estão na água. Essa primeira parte é muito importante. A golfinhada vencendo ali a força da água, o repuxo da água. No detalhe aí, a equipe brasileira passando a câmera subaquática da Globo. Essa touca vermelha aí da equipe do Canadá. Você tem uma imagem aérea. Repare que já temos 2 brasileiras ali nas 3 primeiras posições. Lauter Nogueira, chefe da equipe brasileira de triatlo na Olimpíada de Sydney no ano de 2000, é o nosso convidado. Mais uma vez vai acompanhar junto com a gente os desafios do atletismo, os desafios do triatlo. E aí, Lauter, esse ano temos um desafio muito equilibrado.
Canadá e Estados Unidos vêm com equipes muito fortes e com esse tempo ameno, temperatura de 20 e 19 graus, o equilíbrio é total, Lauter. Bom dia. Bom dia, Maurício. É total. O mar hoje está como se fosse uma piscina excelente para as nossas atletas, que são excelentes atletas e excelentes nadadoras, né? Estamos com o que há de melhor em termos de triatlon feminino no Brasil aqui, representando a gente, só que as canadenses vieram para não brincar, vieram para trabalhar forte, montaram uma equipe muito boa, né? Ouro no Pan-Americano, bronze no Pan-Americano, Carol Montgomery, que nada e corre muito bem, e a natação dessa prova é super interessante, porque ela não termina quando acaba a água do mar. Ela continua, enquanto elas correm, fazem aquela corrida louca até a área de transição, continua contando o tempo, e é interessante, que torna uma grande gincana. Para quem está fazendo a prova, é dura, duríssimo, mas para quem assiste é extremamente divertido e muito competitiva a prova esse ano. Vai ser muito legal. Nós vemos uma canadense abrindo um pouquinho, talvez seja a Carol Montgomery, a gente não dá para ver que está sendo de cima, uma visão muito bonita, né? Mas não dá para a gente ter certeza. As duas brasileiras que vêm ali, a Mariana O'Hata e a Sandra um pouquinho na frente, a Mariana no pé dela e a Carla um pouquinho atrás, sinal que está mostrando que as nossas triatletas são muito boas nadadoras. Tem excelentes atletas nadadoras nessa prova aí e elas estão grudadas ali buscando o pé de quem está na frente. E a gente fica sempre na torcida para que essa canadense que está em primeiro lugar não seja a Carol Montgomery. Você vê aí a temperatura de 24 graus, temperatura ambiente, umidade do ar 93%. A gente fica torcendo para que não seja a Carol Montgomery, porque as brasileiras precisavam e queriam muito abrir uma boa vantagem na natação, já que na prova de corrida a Carol Montgomery é uma grande fera. Chegou inclusive a estar classificada para a prova de 10 mil metros na Olimpíada de Sydney, só não disputou essa prova porque se envolveu naquele acidente com a Mariana O'Hata, em que a Mariana caiu, abandonou a prova, e a Carol Montgomery, por isso, quebrou a clavícula, só por isso não disputou a prova olímpica de 10 mil metros. E a nossa torcida é toda para que essa canadense de touca vermelha aí não seja a Carol Montgomery. Eu acho que não é. A Carol, ela é excelente corredora, uma das melhores fundistas do Canadá, ela representou o Canadá não só em triatlon, ela foi bronze em Winnipeg, mas representou o Canadá nas provas de fundo, 5 mil e 10 mil metros, inclusive buscando medalha. Quer dizer, com os pés no chão, ela é muito difícil. Por isso que a tática das nossas atletas é chegar no ciclismo muito próximo dela para tentarem fazer um trabalho de equipe e escaparem da Carol. Mas as outras duas canadenses não são bobas. A Cheryl é medalha de ouro em Pan-Americano, está em 18º no ranking mundial. Quer dizer, a Alice é tida com uma grande força para os próximos anos no triatlon canadense. A briga vai ser realmente duríssima, não esquecendo das americanas, que são atletas experientes nesse tipo de prova. E é sempre bom lembrar que essa é uma competição também por equipes. São 6 países brigando pelo título. Temos sim a competição individual, mas tem também todo o trabalho de equipe. Temos aí uma canadense já disparando, já deixando 2 brasileiras para trás. Essa é uma vantagem muito importante. Agora é só o início, hein? Porque já já elas vão fazer, quando terminarem os 250 metros de natação, elas vão fazer a transição para o ciclismo. E aí é uma das partes críticas da prova. Você pode muito bem disparar dentro d'água e fazer uma transição ruim. E fazendo uma transição ruim, equilibra de novo para o início do ciclismo. Olha aí, a número 8, a canadense Sharon Donnelly. Melhor pra gente. Não é a Carol Montgomery. Essa Sharon Donnelly foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg e ganhou exatamente da Carla Moreno e com alguma folga. Ela é oficial do Exército Canadense, tem o cargo de capitão. Você já vê. Tá vindo em segundo. Já vê a Sharon Donnelly, número 18 do ranking mundial, iniciando a transição. A Sandra Soldan vem em segundo lugar. O Brasil em segundo lugar com a Sandra Soldan. Não teve como chegar na primeira posição, como aconteceu no ano passado. Passa aí a Sandra Soldan, Fluminense de Niterói. Já vai montar na bicicleta a canadense. E aí um momento crítico. Ali naquela linha, ela já tem que estar na bicicleta para iniciar a segunda parte dessa primeira bateria. Tem um pouquinho de dificuldade para calçar a sapatilha. A Sandra Soldan vem ali na segunda posição. A Sharon Donnelly já vai abrindo aí boa vantagem nesse início. Isso aqui, ó, muito perigoso. Essas faixas pintadas na rua, a sinalização da rua é feita de tinta, claro, e aí com a água da chuva, isso oferece muito perigo para as atletas. As curvas também fechadas para a direita, a prova é disputada no sentido horário. Isso também muito perigoso. A tomada de curva tem que ser feita, muito bem feita.
E agora nós vamos ver um momento muito curioso da prova, Lauter. Vemos aí a canadense Sharon Donnelly, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Isolada na ponta, passa a Sandra Soldan. Sandra Soldan, que foi 11ª colocada na prova olímpica de triatlo em Sydney no ano 2000. Nós temos aí as duas primeiras colocadas bem distanciadas do segundo pelotão. E na prova de ciclismo nós temos sempre uma realidade muito estranha para quem não acompanha o triatlo. Olha só, você está ouvindo aí a torcida santista empurrando a Sandra Soldan, que acaba de passar aqui na reta de chegada. A gente tem sempre um trabalho muito forte de equipe e o uso do vácuo. Uma canadense e uma americana, e a Mariana O'Hara passando ali na 6ª posição, na 4ª posição passando a Carla Moreno. Lauter Nogueira, o uso do vácuo para poupar energias. Explica pra gente um pouquinho como é que acontece. Não é exatamente esse caso aí. Nós temos uma realidade que não é bem o hábito, não é bem a rotina da prova de fast triatlo, né? Temos aí a Sandra Soldan já tentando chegar no vácuo da canadense, mas por enquanto cada uma por si, né? Vários fatos interessantes. A Sharon sozinha, não tendo uma outra canadense próxima, não vai oferecer grande perigo, grande risco, justamente por causa disso, o vácuo. O triatlon mudou para se tornar uma prova olímpica, uma das provas mais vistas no mundo dentro das Olimpíadas, e o vácuo agora é liberado. E a liberação do vácuo tornou a prova mais inteligente. Agora não é só força, é tática. Agora Sandra e Sharon vão ter que meio que negociar o que fazer. Ou elas fazem um trabalho de equipe, um revezamento entre elas e vão disputar a prova individual dessa primeira bateria, ou então vão aguardar a chegada do outro pelotão que vem vindo, tentando, acho que sim, trabalhar em grupo para engolir essa fuga dessas duas atletas que saíram na frente. Isso torna a prova muito interessante. Vão ter que usar de diplomacia para negociar, vão ter que usar de tática. De repente a Sandra está um pouco melhor que a Sharon. Não acredito, as duas pedalam muito bem para tentar escapar sozinho, sair sozinha para correr. A gente não sabe direito. Olha só, estamos na volta de número 3 das 7 voltas. E aí, para a gente explicar um pouquinho o que é o vácuo, é o seguinte. Você vê aí a Sandra Soldan ali atrás, a canadense Sharon Donnelly à frente. Quem está enfrentando toda a resistência do ar é a canadense que está aí à frente. A Sandra Soldan vem de carona, vem no vácuo e fazendo menos esforço do que a canadense está na frente, pegando toda a resistência do ar. É isso aí, né, Laura? Exatamente. Testado em túnel de vento, né, túnel de vácuo, eles viram que com um atleta pegando o vácuo de uma atleta só, como está nesse caso, é de 15 a 18% de menos esforço. Já no pelotão lá atrás, como tem 8, 10, 12 atletas, a última ali, ela faz de 40 a 54% de menos esforço. Aí varia em função da velocidade empregada pelo pelotão. Vai mostrar daqui a pouco o pelotão vindo de trás. Agora a Sandra começa a puxar, elas estão revezando porque estão querendo fugir, não querem deixar o grande pelotão que vem atrás engoli-las. Elas querem sair soberanas para a corrida. Olha aí o segundo pelotão, ó. Não tão bem organizado. A possibilidade dessa forma que esse segundo pelotão está de chegar nas duas atletas não é muito grande. Eles têm que se organizar. Tá difícil porque as curvas são extremamente fechadas e está escorregadio. Talvez aí seja a grande chance das duas atletas conseguirem escapar e saírem sozinhas para decidirem na corrida quem vai ser vencedora da primeira etapa. Durante boa parte da prova de ciclismo, a Sandra Soldan vinha em segundo, aproveitando o vácuo. Agora ela dá a forra, né? Ela dá o troco, retribui a gentileza à canadense. Na verdade, é uma negociação constante, né? Maurício, a Sandra Soldan, que é médica, guardou o diploma na gaveta, prometeu que vai participar pelo menos de 3 Olimpíadas para depois se especializar em medicina esportiva. Ela ainda não fez a especialização. A niteroiense Sandra Soldan, que você vê aí, 28 anos, ainda não tem previsão de quando vai começar a fazer essa especialização, mas já é médica, pode clinicar. Só não tem uma especialidade. Ela me dizia ontem, olha, eu não posso abrir um consultório, o que eu vou fazer? A Sandra, ela já abre, hein? Já abre uma pequena folga em relação à canadense Sharon Donnelly, campeã dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. A Sharon volta a encostar, volta a aproveitar o vácuo da brasileira, volta a ter aquela vantagem de não pegar o vento de frente. Elas fazem a curva abrindo mais uma volta. É que a Sandra sabe que a Sharon é uma grande corredora, talvez no momento corra um pouco mais do que ela. Então ela aproveitou uma saída de curva e tentou
abriu uma fuga da Sharon, mas logo foi neutralizada. Vai ser muito difícil ela tentar escapar. Eu acho que ela tem que negociar, ir um pouquinho para trás agora, poupar um pouco as pernas e tentar surpreender a Sharon na corrida. Até porque esta é apenas a primeira das 3 baterias. Você vê aí uma velocidade aproximada das atletas, ali sempre na casa dos 40 quilômetros, 43. Quando chegam para fazer a curva, a velocidade cai um pouquinho ali, na casa de 35, 34 quilômetros. Sandra Soudan olha para trás, faz um sinal, dá pinta de que vai pedir que a canadense venha à frente e aí elas alternem a posição para que ela, Sandra, aproveite o vácuo e a canadense, então você vê aí a sirene, ó, é a última volta do ciclismo. Elas vão já completar os 4.200 metros de ciclismo desta primeira bateria. E aí você pensa que é só? Foram 250 metros de natação. Elas vão completar já com 12 minutos 4.200 metros de ciclismo. E aí teremos ainda uma corrida de 1.350 metros. 4 voltas em torno de um circuito de 450 metros. As 2 primeiras colocadas, a brasileira Sandra Soudan e a canadense Sharon Donnelly, você torcendo junto com a gente. Enquanto isso, o segundo pelotão tem uma alternância grande de posições, briga também pela competição por equipes. Elas já vão descalçando as sapatilhas para chegarem à zona de transição, deixarem a bicicleta, tirarem o capacete, calçarem os tênis. É uma prova de muita técnica, muita tática. Olha aí, o momento crítico. Elas passam por esse cone, vão ali no box destinado a elas. Cada box tem 3 metros, calçam os tênis. Tem que ser tudo muito rápido para não haver perda de tempo. Não existe nem cadastro. O cadastro é substituído por um elástico. E a Sandra Soudan já parte na frente. Aí, a última etapa desta primeira bateria. Atrás dela, a canadense Sharon Donnelly. Já abriu uma boa vantagem, uma vantagem confortável nesses primeiros metros da corrida. Serão 1.350 metros de corrida, 4 voltas em torno do circuito de 450 metros. Aí você vê Sandra Soudan. Enquanto isso, o segundo pelotão vai fazendo também a transição, vai partindo do ciclismo para a corrida. Repare a vantagem que já vai abrindo Sandra Soudan em relação à canadense Sharon Donnelly. Isso é importante para, quem sabe, garantir a vitória logo nessa primeira bateria, Lauter. É uma prova curta. Elas vão dar 3 voltas em altíssima intensidade. Você está vendo que o ritmo é muito forte, próximo dos 3 minutos. Né? Não, você viu que a transição levou menos de 10 segundos. Elas estavam realmente com o dever de casa bem feito, né? Não pensa na hora. Põe, troca essa partida pelo tênis e a Sandra vem correndo muito forte, não deixando chance de aproximação para Sharon, que vem tentando, já começa a olhar para a Sharon, já começa a negociar. Olhar para trás para ver se vem a terceira colocada, preocupada com a Carol Montgomery, que vem ali em quinto, talvez. A gente viu que não há vento, portanto, elas correm soltas, sem o problema de enfrentar a resistência do vento. Vai abrindo uma grande vantagem. Sandra Soudan com o Brasil. O Canadá vem em segundo com Sharon Donnelly. E não é demais lembrar que sempre pode haver surpresas. A Sharon Donnelly já vai aí diminuindo o ritmo. Quem sabe não aparece uma brasileira aí na segunda posição. Numa das baterias do desafio do ano passado, a Carla Moreno foi mal na natação, vinha mal no ciclismo e teve uma recuperação fantástica na corrida. Em terceiro está vindo a Susan Williams, correndo muito mais fraco, e a Carol, em mais alguns metros, passa para o terceiro lugar e vai começar a querer atrapalhar as ações das 2 primeiras. Mas está muito distante, a Sandra não diminuiu, a Sharon diminuiu um pouco, negociou um pouco com o ritmo, mas a Sandra continua muito forte, abrindo. A exemplo do que aconteceu no desafio do ano passado. Ela venceu a primeira bateria com um ritmo muito forte e vai impondo um grande ritmo. Vai ditando aí as regras do jogo nessa primeira bateria. Vai mostrando o caminho para as outras, né? Isso é bonito. E você está participando com a gente, navegando na internet, mandando mensagens, votando em qual das 3 brasileiras é favorita. Olha aí. Força, meninas. O Brasil está torcendo por vocês. Quem foi que mandou esse recado, hein? Foi o Danilo Queiroz de Campina Grande, Paraíba. Valeu, Danilo. Você está aí em todo o Brasil, continua participando com a gente, mandando mensagens de incentivo. Olha a distância, ela já tem quase
meia pista, hein? Daqui a pouco ela vai abrir meia pista em relação à canadense. 17 km por hora, velocidade aproximada. Ela já passou da casa dos 5.000 metros, fazendo aí toda a contagem entre natação, ciclismo e corrida. Já vamos na casa dos 16 minutos. Sandra Soldan, passadas firmes, repare a expressão tranquila, serena no rosto dela. Em terceiro, a Carol já está no terceiro lugar, mas a Carla Moreno vem correndo muito forte, não querendo respeitar a corrida fabulosa da Carol, começa a pressionar o terceiro lugar. E Sandra soberana em primeiro. A Carol Montgomery é aquela canadense de quem a gente falava, que é a grande fera na corrida. Por enquanto, não vai dando Carol, não. Por enquanto, vai dando Sandra Soldan do Brasil. Aí a Sandra Soldan, que se não sabe quando vai trabalhar efetivamente, atuar efetivamente como profissional da medicina, tem um evento muito importante marcado para abril. Ela está noiva, o noivo dela é um dos coordenadores técnicos dessa equipe brasileira montada, formada aqui para o Desafio Internacional. Sandra Soldan já está de casamento marcado, olha para trás, vem num ritmo muito forte, vem para vencer a primeira bateria, completando os 1.350 quilômetros de corrida. Ergue os braços, vitória brasileira na primeira bateria. Brasil. Pouco mais de 17 minutos. Sandra Soldan vence a primeira bateria, bota o Brasil na frente na competição por equipes. E aí você está vendo o pelotão intermediário. Olha aí a Mariana Ohata, vem num ritmo muito forte também nesta corrida. Vem para tentar a quarta posição, não. Vem chegando duas canadenses. Aí a Sharon Donnelly, a Carol Montgomery em terceiro. Carla Moreno aparece na quarta posição. Em quinto, a americana Susan Williams. Em sexto, a britânica Bella Comfort. E aí chega Mariana Ohata na sétima posição, somando pontos importantes. 10 pontos também para o Brasil. Neste fim de primeira bateria, você tem aí a imagem geral da Ponta da Praia em Santos. E a vitória é brasileira na primeira bateria. Começamos bem, hein? Lauter Nogueira. Começamos muito bem. Sandra Soldan deu um show. Fez uma prova perfeita, técnica, tática e fisicamente, sobrou na prova. A Carla fez uma prova de recuperação, vinha lá atrás, o ciclismo não foi muito bom, aquele pelotão não se comportou bem, não fizeram um trabalho de equipe. O que aconteceu? As duas que estavam na frente trabalharam mais ou menos bem, abriram em relação ao segundo pelotão grande. E a Sandra fez uma prova maravilhosa de corrida, abrindo muito em relação a Sharon, mostrou que está em grande forma. Vamos ver agora como é que elas se comportam na segunda e terceira bateria. A prova agora começa a ficar boa, para todas elas são experientes na distância olímpica em 1.40-10, né? Vamos ver a partir de agora. Janaína Xavier ao lado da grande vencedora da primeira bateria. Janaína. Elas estão todas relaxando aqui na piscininha, tem 15, 20 minutos aí para descansar um pouquinho. Sandra, primeira bateria já foi, mas tem que se preparar para mais duas. É isso aí, começar com o pé direito, dar tudo. Os outros brasileiros também vão dar trabalho aí, deixar essas gringas para trás. Vamos ver se a gente consegue se recuperar. Esse tempinho de intervalo é fundamental, porque é uma prova de 100%, é explosão pura, então ácido lático acumula muito. A gente tem que hidratar legal, comer legal, repor o glicogênio na próxima etapa e colocar gelo nas pernas. Só uma curiosidade, pois é isso que eu ia falar, a água aqui é muito gelada, né? Olha o tamanho do cubo de gelo. Tem que ser gelada para poder esfriar a musculatura, é o melhor analgésico que tem. Ok, obrigada e boa sorte na próxima bateria. Maurício Torres. São 200 litros de água gelada numa piscina para crianças. Veja aí a classificação. Sandra Soldan, com o primeiro lugar, somou 18 pontos. Sharon Donnelly, Canadá, 16. Carol Montgomery, 14 pontos também no Canadá. Canadá somando pontos importantes. Carla Moreno, 13 pontos, foi quarta colocada. Susan Williams, em quinto lugar para os Estados Unidos, 12 pontos. Já a segunda das três baterias, já essas super mulheres voltam